Bom dia, pessoal, como vai? Essa primeira videoaula aqui com relação a IPs na rede, vou estar apresentando para vocês a definição de endereços IPs e encontrar algumas métricas desses endereços que podem ser úteis para que a gente possa estar estabelecendo a nossa rede. Apenas lembrando que o endereço IP de uma rede, ou seja, sua configuração lógica, é o administrador de rede que vai estar estabelecendo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar então essa rede 00 com a máscara 24. Lembrando que a máscara 24 é 255.255.255.0. Essa máscara ela vai permitir que eu tenha variação de valores somente no meu último octeto aqui. Lembrando que eu estou falando em octetos, porque eu estou observando a representação binária dos números de rede, dos números IPs. Esse último octeto aqui que vai permitir ter variação, ou seja, não vou poder variar de 192.168.0.0 até 192.168.0.255, ou seja, 256 vezes. Sendo que duas dessas vezes eu tenho que armazenar o endereço de rede e armazenar o endereço de broadcast. Lembrando que o endereço de rede é o endereço inicial da minha rede, o endereço de broadcast é o endereço final. Os demais que estão no meio destes e que estão entre estes, que estabelecem os números IPs que de fato são utilizados. Vejam que essa máscara, então, ela me permite para essa rede a utilização de 254 hosts, ou seja, posso ter no máximo 254 computadores na minha rede. Imaginando uma empresa de maior porte, que necessite de uma rede com o maior número de computadores que estejam na mesma rede, na mesma subrede, talvez esse número não seja suficiente. Por isso, compreender muito bem como que funcionam esses números é de vital importância para que as redes possam ser criadas de maneira correta. Dei vários exemplos de empresas que começam o seu crescimento, começam com 230 máquinas, colocam a sua rede nesse padrão 92.168.0.0/24, lembrando que essa representação aqui chama-se CDR, né? Essa representação aqui também chama-se CDR, e a empresa cresce, a necessidade de mais computadores, e aí, um ano após a criação da rede, ela tem que toda se reestruturar para estar sendo definidas novas sub-redes para ela. Isso daí é um desconforto para o administrador de TI, especialmente para o administrador de redes, que vai ter que alterar todas as configurações das máquinas, se não das máquinas, pelo menos do servidor de DHCP, que atribui os IPs de forma automática a esses clientes, a esses servidores que participarem da rede de alguma forma. Bom, trouxe aqui um exemplo, então, trouxe um exemplo inclusive com uma máscara um pouco diferente das que a gente tem trabalhado em sala de aula, 192.168.0.0 com a máscara 18, daqui a pouco a gente vai transformar e saber qual máscara é essa daqui em números decimais, e com simplesmente ter disponibilizado esses números, eu vou querer identificar qual o endereço de rede em binário, a máscara em binário, a máscara em decimal. Essas transformações aqui são simplesmente de controle, para que a gente possa, de fato, responder essas perguntas aqui. Endereço de rede, endereço de broadcast, número de IPs disponibilizados, número de IPs utilizáveis, primeiro IP utilizável, último IP utilizável, e qual é a classe que esses IPs participam, de acordo com a classificação por classes de IP, da ETF. Beleza. O primeiro passo, então, que eu vou estar desenvolvendo é pegar essa rede e transformar essa rede em binário. A representação CDR, ela define quantos bits uns a minha rede vai ter. Lembrando que o endereço IP, na sua versão 4, tem 32 bits. Então, aqui eu tenho 18 bits. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que são 4 octetos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 16, 17, 18. Completo os restantes 32 com 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tentar utilizar aqui o próprio bloco de notas como ferramenta, vamos ver se vai ser suficiente aqui. Então eu tenho esse endereço de rede aqui. O endereço de rede, ele vai estar estabelecendo para mim onde que o meu endereço pode variar. Nos bits que estiverem uns, significa que eu não posso variar. Onde estiver 0, significa que eu posso variar. Eu coloquei aqui o endereço de máscara no lugar do de rede, né? Então vamos estabelecer isso aqui melhor, né, para ficar no lugar correto. A máscara em decimal, vamos lá. 255, 255. Aqui é só eu transformar esses valores aqui. Então é só a gente estabelecer a tradução do binário para o decimal. Então eu vou ter 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Então 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. 2 elevado a 6 é 64. Então eu vou ter 192. E transformando os demais bits zeros aqui desse último octeto, eu tenho 0. Minha máscara, então, em decimal é 255, 255, 192, 0. Próximo passo aqui é definir, então, a minha rede em binário. Minha rede em binário é só transformar um endereço de rede que está disponibilizado aqui em endereço binário. Para isso existem várias técnicas. Vou mostrar aqui a técnica das divisões sucessivas, que para mim é mais simples, é a técnica que você não precisa decorar nada, você consegue resolver muito rapidamente os problemas. Vou tentar representar essa técnica aqui no bloco de notas, mas um quadro seria mais adequado realmente. Então, ó, 192 dividido por 2 vai ser igual a 96. E aí eu não tenho resto. Então aqui eu vou estar representando aqui o resultado que eu tenho que, ou seja, o quociente, e o resto que foi estabelecido aqui. 96 dividido por 2 é igual a 48. Não tem resto também. Então representa o resto aqui. Porque é com o resto que a gente estabelece um endereço binário. 48 dividido por 2, eu vou ter 24, também sem resto. Então, mais 0 aqui. 24 dividido por 2, eu vou ter 12, mais 0. 12 dividido por 2, eu vou ter 6, mais 0. 6 dividido por 2, eu vou ter 3. 3 vezes 2, 6, mais 0. 3 dividido por 2, eu vou ter 1, 1 vezes 2, 2, com mais 1, que é o resto. 1 dividido por 2, eu tenho, o igual aqui, eu tenho 0, porque 0 vezes 2 é 0, mais 1, que é o meu resto. Eu tenho que capturar aqui os valores de baixo para cima, e aí o resultado representa o meu número binário respectivo do que eu estou solicitando, que no caso é o 92. A gente já sabia que era esse número, porque nós temos aqui esta representação aqui. Mas simplesmente para a gente ver como funciona o método aqui das múltiplas divisões por 2 aqui, encontrando os valores. Então, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Tem 8 bits aqui. Nesse exemplo, tem exatamente 8 bits. Então, não há necessidade de eu completar. Mas quando o resultado me der menos que 8 bits, eu tenho que completar com zeros, sempre completando à esquerda. Perfeito.
Vamos lá. 168. Vamos continuar aqui a nossa divisão. 168. 168 dividido por 2 é 84 e resta 0. 84 dividido por 2 é 42 e resta 0. 42 dividido por 2 é igual a 21 e resta 0. 21 dividido por 2 é igual a 10. 10 vezes 2, 20 e me resta 1. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Mais 0. 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, restam 1. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2, 0. Restam 0 aqui. E 1 dividido por 2 é igual a 0 mais o resto 1. Então, se a gente observar aqui o resultado, tem 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Vamos confirmar se tem 8 bits aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. 8 bits aqui. Para fazer a prova real disso, eu tenho aqui 2 elevado a 0, 1, 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que é 8. Mais 2 elevado a 5, que é 32. Mais 2 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7, que é 128. 128 mais 40 da soma anterior, eu tenho 168. Então, o número aqui está correto. Sempre faço uma prova real para ver se realmente está correto o valor. E o resto completo com zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, aqui, quando a gente chega nos números binários, que os endereços IPs ficam interessantes. Observem, pessoal, que qualquer operação, que no caso um AND lógico, que é feita com endereço de rede, com endereço de máscara, sempre quando tiver 1, ou seja, nos 18 primeiros bits que são 1, eu sempre vou retornar o valor igual que está aqui. Somente quando tem 0 que eu paro de retornar o valor. Aqui no caso vai dar exatamente a mesma coisa. Mas lembrando que não é com o endereço de IP que eu tenho que fazer esse AND lógico, é com o endereço... Perdão, não é com o endereço de IP da rede que eu tenho que fazer esse AND lógico, é com o endereço IP do host mesmo. Então, verifiquem aqui que o endereço de máscara ele trava a variação nesses 18 primeiros bits. Qualquer AND lógico que eu fizer com qualquer outro valor sempre vai dar esse qualquer outro valor, com exceção dos bits zeros aqui representados. Por isso dessa importância aqui, já que é a máscara que vai definir para mim quantos endereços IPs vão ser utilizados e, com isso, qual é o broadcast da minha rede. Lembrando que o endereço de rede é o endereço inicial da rede, o endereço de broadcast é o último endereço da minha rede. O primeiro endereço da rede está fácil ali, né? 192.168.0.0. Esse endereço ele apresenta para você. Agora, um endereço de broadcast, eu tenho que efetuar o cálculo com base na máscara que está sendo definida aqui para mim. Eu tenho, então, uma máscara 255.255.192.0.
Essa máscara, ela permite que eu tenha uma variação somente nos bits que tem 0 estabelecidos aqui. Ou seja, observem aqui que quantos bits eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, pessoal, há uma dica importante aqui que possa servir para vocês resolverem esse problema. É só vocês simplesmente fazerem a tradução de quantos valores, a tradução desses bits aqui em decimal e somar mais 1 do zero, ou então colocar 2 elevado, nesse caso aqui, 2 elevado a 6. Então, o que significa? 2 elevado a 6 é igual a 64. Significa que essa máscara aqui, esse terceiro octeto, vai permitir a variação de 64 endereços binários, perdão, endereços decimais, no caso endereços IPs. Significa, pessoal, que eu vou poder variar, então, de 0 até 63, sendo este o meu broadcast para o meu terceiro octeto. Então, 192, 168, 63, e o último octeto vai poder variar todo, né? Então, posso variar de 0 a 255. Então, 63, 255. Fica sendo esse o endereço de broadcast. Há outras formas de identificar isso. Vou voltar apresentando aqui para vocês. Primeira forma, essa outra forma é identificar qual é o endereço de wildcard da máscara. Esse endereço, pessoal, de wildcard é o endereço inverso da máscara. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse endereço inverso, ele estabelece para mim, então, quais são os bits que vão estar variando. Esses bits que estão variando, senhores, são exatamente os bits que vão permitir os valores sendo estabelecidos no endereço IP. Então, aqui como ele não vai variar, é 0. Aqui como vai variar, é 0. Então, eu simplesmente aqui nesse caso eu repito. E para eu identificar a quantidade de P's que vão variar aqui, é só eu encontrar qual é o representante em decimal desse número aqui, desse octeto. E qual o representante decimal desse octeto? Aqui nós sabemos que é 255, mais 1 do zero. Por isso que o último aqui é 255, que vai variar de 0 a 255. Agora, o representante desse camarada aqui, nós vamos descobrir agora. A gente vai fazer um cálculo aqui no nosso super quadro do Notepad++ aqui. Então, vamos lá. Eu tenho, então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Então, vamos lá. 2 elevado a 0 é igual, então, a 1. Aqui estou representando esse camarada aqui, ó. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2, aqui eu estou representando agora o terceiro aqui, é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. Estou representando o quarto aqui, ó. Esse camarada aqui. 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, eu estou representando o 0, 1, o 2, vamos lá, 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza. Agora vamos observar a soma, então, destas potências aqui. 32 com 16, 48. Mais 8, 56. Mais 4, 60. Mais 2, 62. Mais 1, 63.
Observe, então, que o wildcard me responde, então, qual é o endereço que eu tenho que representar aqui. Ou seja, é 63 mais 1. 1 é do zero. Então, eu vou de 0 a 63, que é 64. Né? De 0 a 63. Então, aí eu represento, então, o endereço de broadcast aqui. 255 fica simples, só descobrir também o endereço, eu sei que é 255, mais 1 do zero, aí eu vou ter de 0 a 255, ou seja, 256 representações de endereços IPs. Primeiro a ser utilizado é o próximo do da rede. Então vamos lá, 192.168.0.1. Perdão, isso daqui é outra coisa, pessoal, mas vamos lá. Vamos pular isso. Primeiro endereço IP utilizado é o próximo da rede. 192.168.0.1. O último IP utilizado, 192.168, e aí no caso é um anterior do último aqui. Aí vai ser 63.254. Esses endereços participam da classe C, definida pela IETF, que define a classe A, B, C, D e E. Esse daqui, no caso, está na classe C, 192, aqui começando com 192. Resta agora que a gente saiba quantidade de endereços IP disponibilizados e quantos desses IPs são utilizáveis. Para fazer isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente pega o wildcard e descobre dos uns que restam qual que é o seu representante em decimal. Então, vou pegar esse número aqui, eu vou descobrir aqui qual é o seu representante em decimal. Ou seja, observe que eu peguei só dos uns do wildcard, ou seja, onde que não vai variar. A representação decimal deles é, de fato, quantos endereços IPs podem ser são disponibilizados. Mais um, né? Do zero também. Só que aqui com uma diferença. Eu esqueço que eu tenho octetos aqui. Eu represento o número inteiro. Então seria o quê? 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13. Faço a soma e identifico quais são esses valores aqui. Vamos lá, então. Vou tentar fazer um automático aqui para ficar mais fácil. Bom, fiz aqui rapidamente, então a representação que eu tive então desse número em decimal é 16.383 mais 1 do zero, que o zero também é uma representatividade importante. Então eu vou ter o quê? Já que existe o número zero e dos endereços IPs, eu vou ter o quê? 16.384. Ou seja, 16.384 endereços IPs que são utilizáveis. Mas há uma outra forma de representar esse número aqui também, que é simplesmente contar quantos bits eu tenho. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E pegar esse número, fazer 2 elevado a 14. 2 elevado a 14, 2 elevado a 14 é 16.384, né? Fica aí mais simples, caso você disponha de uma calculadora aí para fazer mais rapidamente esses valores aqui. Tá aqui, né? Vamos só analisar isso. É importante, senhores, que isso esteja em mente para poder estar fazendo o desenvolvimento. Tá, que aqui vai até o 13, né? Que é de 0 a 13, 14 aqui. Tá ok, senhores? Bom, então esse daqui é então o número de quantidade de endereços IP disponibilizados. Agora, os utilizáveis, eu tenho que remover 2. Por quê? Eu removo o endereço da rede e removo o endereço de broadcast. Então aqui eu vou remover 2. O importante desse exercício é os senhores terem condição de projetarem a redes, entenderem de fato que são cada um desses números aqui. Não simplesmente chutar alguns números, né? Compreender de fato o que definem esses números aqui.
Vou fazer agora uma pequena modificação. Eu gostaria agora que os senhores tivessem em mente agora esse endereço aqui, ó. Mesma máscara, só que agora o endereço de rede é 64. Observem que é um endereçozinho a mais do endereço de broadcast, ou seja, é a próxima subrede que vai existir desse endereço de máscara. E aí, senhores, o que deve ser feito é exatamente a mesma coisa que foi feito anteriormente. A máscara é a mesma, não muda. Essa máscara vai permitir o quê? 64 endereços variando. Ou seja, de 0 a 63. Só que agora eu não tenho 0. Eu tenho 64. Então é só somar o 64 com 64 para estar sabendo qual é o meu próximo endereço de broadcast. Que aí fica simples, né? 124 mais 124 são 128. Entretanto, o 64 é o meu novo 0. Então eu vou de 64 até 127. Ou seja, nesse meu caso aqui, meu endereço de broadcast, seguindo o mesmo padrão, ok, pessoal? Vai ser 92168 127, ou seja, eu somo 64.255. Quantidade de endereços IPs utilizáveis serão a mesma coisa. Agora, primeiro IP utilizado vai ser 64.1 e o último será 127.254, continua sendo da classe C. Ou seja, eu simplesmente andei aqui uma subrede, né? Se o meu último broadcast é 63, fui para 64, continuei com a mesma máscara, eu posso colocar mais uma subrede na minha rede. Lembrando que as máquinas, caso eu tenha numa rede completa de uma empresa, essas duas subredes, as máquinas que estiverem com esses endereços IPs aqui nesse range, não enxergarão as máquinas que estiverem nesse endereço IP desse range aqui, graças à nossa máscara de rede. Espero que os senhores possam ter compreendido, que os senhores possam fazer uma excelente prova. No mais, estou à disposição. Qualquer dúvida, me procurem. Um grande abraço.